Bom dia, agronegócio. Segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024, são 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado, notícias, preços e entrevistas. Vamos falar, claro, dos destaques para começarmos esta semana, e entre os destaques estão as chuvas que continuam chegando ao Brasil em regiões importantes, principalmente no centro-oeste e no sudeste do Brasil. Vamos falar também sobre as eleições americanas. Amanhã, encerramento da votação, a disputa segue muito acirrada entre a candidata democrata e o candidato republicano. Nós vamos dar as últimas informações dessa reta final da eleição mais importante deste ano de 2024, quando mais de 400 pleitos aconteceram pelo mundo todo. Vamos falar também sobre o plantio da soja aqui no Brasil, avançou bastante. Vamos falar também sobre os preços no mercado nacional. Vamos falar dos preços do milho, porque o indicador CPEA encerrou outubro com uma alta considerável. E claro, no nosso quadro de entrevistas, hoje é segunda-feira, então vamos receber Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities, para nos ajudar a entender essas altas da soja que estão começando a semana também, dando esse tom positivo para o mercado futuro norte-americano. Os preços não só sobem na soja em grão, mas também no farelo. Então está começando o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos checar os mercados, eles já estão em trabalho. Lembrando, antes da gente falar dos preços efetivamente, eu quero só lembrar que se encerrou o horário de verão nos Estados Unidos e por isso os horários de fechamento dos pregões, eles passam a ser também uma hora para frente. Então, a abertura do pregão noturno, né, quando começam os negócios no começo ali da noite, passa a ser, era às 9 da noite, passa a ser às 10 da noite, 22 horas pelo horário de Brasília, a reabertura dos negócios na Bolsa de Chicago, e o fechamento no dia, na tarde, é às 4h20 a partir de agora, porque se encerrou, então, o horário de verão nos Estados Unidos. Então, 4h20 para fechar o mercado na Bolsa de Chicago, já a partir do pregão desta segunda-feira, dia 4 de novembro. E os negócios estão acontecendo, a soja vai liderando os ganhos entre os grãos, tem 1,3% de alta nesta manhã de hoje, são 10 dólares e 600 por bushel na manhã desta segunda-feira. O milho, 4 dólares e 18, com uma alta de 0,8%. O trigo, 5 dólares e 74, vai subindo 1,2% na manhã desta segunda-feira. Temos ainda os preços dos derivados de soja e quem se destaca é o farelo, como eu já adiantei, 1,5% de ganho, são 299 dólares e 70 centes por tonelada curta. Já o óleo de soja trabalha perto da estabilidade, apesar de uma boa alta do petróleo, são 0,04% de alta, 46 centes mais 32 por libra-peso. Ainda na bolsa de Chicago, não. Agora na bolsa de Nova York, açúcar 22 centes mais 6 por libra-peso e uma pequena baixa de 0,05%. O café estável agora, mas do lado positivo da tabela, eu diria, 2 dólares e 42 mais 95 por libra-peso. O algodão tem 70 centes mais 64 por libra e uma alta de 0,7%. O petróleo sobe forte, tanto no WTI quanto no Brent, e com ele começamos a checar, como sempre, os demais grupos de commodities. O petróleo WTI tem uma alta de 2,8% para 71 dólares e 40 centavos por barril. No Brent são 74 dólares e 97, com uma alta de 2,6%. E essa alta ela está bastante conectada a uma reunião que aconteceu, a um acordo, né, uma concordância entre os membros da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, para adiar o aumento da produção. Nós vínhamos tratando disso, principalmente durante o mês de outubro, e mas paralelamente ao que acontece no Oriente Médio, com os conflitos se agravando no Oriente Médio, havia essa perspectiva, principalmente pelos sauditas, pela Arábia Saudita, de voltar a pleno funcionamento, a plena produção, depois dos cortes que foram definidos no início deste ano para a produção de petróleo ali entre os membros da OPEP. Então, a Arábia Saudita já havia informado que voltaria a pleno ao mercado, isso foi levado à OPEP e a OPEP decidiu que de fato iam voltar ou iam abandonar esses cortes de produção.
mas o que se decidiu agora, nós tínhamos essa preocupação do mercado se isso realmente aconteceria, principalmente porque os preços vinham ali testando alguns momentos de certa pressão. Os fundamentos do mercado de petróleo são baixistas, apesar do suporte que encontram, portanto, nessa condição do conflito no Oriente Médio e de uma possibilidade de melhor demanda pelos chineses, que são os maiores compradores de petróleo do mundo. Desta maneira, com este adiamento informado pela OPEP, os preços do petróleo então encontram este suporte e tem uma segunda-feira de alta, tanto para o WTI quanto para o Brent. Na sequência das commodities, o gás natural 1,1% de alta, o ouro 1,1 de queda para o gás natural. O ouro também cai um pouquinho, 0,07%, a prata sobe 0,6%, o cobre 0,8% e nós temos então esse tom positivo para as commodities. Percebam que parece ser um dia de um pouquinho mais apetite ao risco por parte dos investidores, porque todas aquelas commodities que são naturalmente apenas commodities, elas estão subindo. O ouro, que é um porto seguro dos investidores, dos traders, dos fundos, bem como o dólar index, estes operam em campo negativo. 0,6% de baixa para o dólar index, que tem 103 pontos mais 620. Eu vou, inclusive, pedir para a nossa equipe trazer aqui o meu carregador do computador, para a gente não perder nenhuma informação. Acho que ficou ali desconectado um pouquinho, tá acabando a minha bateria. Bom, na sequência, trouxemos os preços, vamos checar quais são as manchetes desta segunda-feira, 4 de novembro, entre as nossas notícias da manhã. Direto para a previsão do tempo. Enquanto eu vou trazendo aqui algumas informações da Metsul, vocês vão acompanhar na tela um mapa que mostra aonde essas chuvas começam ou continuam a chegar por todo o território brasileiro. Então, vocês estão acompanhando aqui na minha lateral, toda essa região colorida em vermelho, ela tem chuvas bastante volumosas. Nós estamos falando de volumes de mais de 50, 70, 75 milímetros, em algumas regiões até acima de 100 milímetros, como é o caso ali do norte do estado de São Paulo, partes do estado de Goiás, partes do estado também do Pará. Então, nós temos ali o centro-norte do Brasil, vai tendo ali bastante chuva, uma condição de bastante volume de precipitações nesse momento. Então, o que nós temos, né? As regiões, principalmente centro-oeste e sudeste, recebendo mais chuvas. Eu vou até aqui abrir as informações da Metsul para nos trazer um apoio de comunicação, para que nós possamos saber onde vai chover mais no Brasil nesta semana, enquanto a nossa equipe traz aqui a situação aqui para nós. Olha só, a semana que se inicia, segundo a Metsul, vai ser abundante de chuva em parte boa do Brasil, conforme a análise da Metsul Meteorologia, com acumulados de precipitação elevados, principalmente em áreas do centro-oeste e também do sudeste. O mapa vai mostrando, esse mapa que vocês estão acompanhando, a projeção de chuva para esta semana do modelo meteorológico ICON do Serviço Alemão de Clima. Então, pode ser consultado. Na região norte, onde mais chove é a região do Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e também o estado do Tocantins. Em Roraima e no Amapá, assim como no norte do estado paraense, a tendência é chover muito menos, com apenas pancadas isoladas. Já no nordeste do Brasil, a chuva será, outra vez, bastante escassa na maior parte da região, com a precipitação mais concentrada na faixa costeira, especialmente entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, mas mesmo no litoral deve chover pouco e em poucas áreas. Na Bahia também vai chovendo em forma de pancadas, segundo as informações da Metsul, o que traz certa preocupação para os produtores que estão ali desenvolvendo os seus trabalhos de plantio, principalmente da soja. No centro-oeste, a semana terá outra vez volumes altos de chuvas em vários pontos da região. Os acumulados mais elevados deverão se dar nos estados do Mato Grosso, no norte e leste do Mato Grosso do Sul, além do estado do Goiás. Então, nós temos toda a região centro-oeste recebendo boas chuvas, o que, inclusive, foi responsável por trazer um avanço considerável do plantio
da soja e milho verão, onde ainda é feita essa primeira safra de milho, com a chegada dessas chuvas. Nós vamos já atualizar os números do plantio e trazer mais detalhes, estado a estado. O estado de Mato Grosso avançou bastante, inclusive a área plantada com soja no Brasil já supera o ano de 2023, de acordo com os números atualizados pela Pátria Agronegócios. Então nós temos esta sinalização bastante importante para o estado do centro, para a região centro-oeste. Vamos acompanhar. Outra região de destaque e com muita chuva, o sudeste do Brasil. A semana começa com instabilidade frequente na maior parte da região. O estado de São Paulo, em particular, deve ter altos volumes de chuva na soma da semana em diversas cidades. Chove ainda, acumulados elevados na região do Triângulo Mineiro e de forma isolada no restante do estado de Minas. Outro destaque para o Sudeste, de acordo com a análise da Metsul Meteorologia. Sudeste e Centro-Oeste, uma atmosfera aquecida sob ar tropical, assim é provável que a chuva localmente possa ser forte e com temporais de raios, granizo e vento, em especial da tarde para a noite. Para a gente concluir as informações de previsão do tempo, no sul do Brasil, a semana que se inicia deve ter chuva também nos 3 estados. O estado com os maiores acumulados de precipitação deverá ser no Paraná. A instabilidade será frequente na região, com chuva diária, apesar de que não chove em todos os locais, todos os dias. Por que essa preocupação? Porque o estado do Paraná já estava com uma área plantada com soja bastante avançada e por isso esse excesso de chuvas em alguns pontos pode prejudicar. Nós, claro, acompanhamos isso na questão, no nosso quadro ali do Realidades da Safra, na sequência do Bom Dia Agronegócio, importante para você ir monitorando toda essa situação. Nós temos aqui alguns comentários da nossa audiência apontando que, por exemplo, na região de São Jerônimo da Serra, no Paraná, nós temos chuvas já de 20 milímetros no estado. Portanto, o acumulado do final de semana foi de 100 milímetros. Então, temos essa condição. Continuem participando, mandando os seus comentários aqui no chat, que é importante que nós saibamos da perspectiva de vocês, se as chuvas chegam em bom momento, em bom volume, se tá chovendo ou não tá aí na sua região, se os trabalhos de campo estão acontecendo. Bom, na sequência das nossas manchetes desta segunda-feira, nós vamos direto para os Estados Unidos saber quais são as últimas informações em torno da eleição presidencial desse ano. Nós sabemos que essa é a eleição mais importante, como eu adiantei ali na abertura do Bom Dia Agronegócio. Este ano, mais de 400 eleições aconteceram em todo o mundo, entre eleições municipais, eleições nacionais, eleições presidenciais, como é o caso dos Estados Unidos, eleições ali em partes da União Europeia, no Parlamento Europeu. Então, todos esses pleitos são importantes para redesenhar o xadrez geopolítico global, mas a mais importante de todas é a da principal economia do mundo, a nação norte-americana. Nós estamos falando de uma disputa entre Donald Trump, candidato republicano, e Kamala Harris, que veio a substituir Joe Biden quando ele deixa, portanto, a corrida presidencial. É uma disputa acirradíssima. Amanhã se encerra a votação. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos a eleição leva vários dias, você pode votar pelo correio, pode votar à distância, enfim, é um processo muito diferente. E embora alguns colégios eleitorais nos Estados Unidos sejam muito bem definidos e sempre apresentem o mesmo resultado, ou democrata ou republicano, há alguns estados chamados estados pêndulos. Nesses estados é que a disputa vai ser decidida neste ano. Então veja só, nós temos ali as pesquisas mais recentes mostrando que de fato ainda há pequena diferença, eles estão tecnicamente empatados, Kamala Harris e Donald Trump. Veja só, as últimas pesquisas divulgadas no final deste domingo mostram uma disputa acirrada entre a candidata democrata e seu adversário republicano, faltando 2 dias para as eleições nos Estados Unidos. Uma nova pesquisa da emissora NBC News mostra que a atual vice-presidente e o ex-presidente estão praticamente empatados nacionalmente entre os eleitores registrados. Nós temos ainda as informações de que as pesquisas levam em conta candidatos de outros partidos, 47% apoiam Trump e 46% apoiam Kamala. Nas pesquisas que levam em conta com apenas os 2 principais candidatos, estão empatados com 49% cada um deles. No entanto, a última pesquisa nacional da ABC News
Ipsos mostra a vice-presidente com uma pequena vantagem sobre o republicano, com 49% em relação aos 46% de Donald Trump. Com a incorporação dos resultados da nova pesquisa, a última média nacional CNN Poll of Polls revela que 48% dos eleitores de todo o país apoiam Kamala Harris, enquanto 47% apoiam Donald Trump, sem alteração em relação à média anterior. Há um confronto direto e bastante duro entre os dois, entre Donald Trump e Kamala Harris, e nos 7 estados com maior probabilidade de decidir a eleição presidencial deste ano, conhecidos como os swing states ou os estados pêndulo, nem Kamala nem Trump têm uma liderança clara, pois estão empatados na maioria de acordo com as pesquisas finais do The New York Times em parceria com a Siena College. Analisando os resultados frente a frente, que levam em conta outros candidatos, as pesquisas indicam que Kamala e Donald Trump estão empatados na Geórgia, com 46% cada um, no estado do Michigan, 45% cada um, Pensilvânia, 47% cada um dos dois candidatos. Entre os prováveis eleitores desses estados, que juntos valem 50 votos eleitorais na eleição dessa terça-feira, é importante monitorar, portanto, esses 3 estados, embora sejam 7 estados pêndulos, esses 3 que têm essa maior probabilidade de decidir a eleição são, portanto, a Geórgia, o Michigan e a Pensilvânia. Estamos de olho. E isso impacta diretamente o mercado todo de commodities, seja para Kamala Harris, seja para Donald Trump. Outros efeitos dos quais já conhecemos certamente virão. 8h16 pelo horário de Brasília. Dados os preços, dadas as informações da previsão do tempo, as condições das eleições, nós vamos agora para o mercado do milho e trazer as informações aqui para o mercado nacional. Porque de acordo com as informações do CPEA, o indicador fechou o mês de outubro com expressivos 13,4% de alta. O mercado já tinha essa possibilidade de se sustentar neste segundo semestre, este cenário de fundamentos que poderiam trazer esse suporte aos preços, e isso vem se confirmando, apesar, é claro, de baixas pontuais que são observadas principalmente na B3, no mercado futuro, mas o indicador CPEA, segundo as informações que partem da instituição nesta segunda-feira, encerrou outubro com R$ 72,94 por saca, acumulando uma valorização de 13,4% no mês e atingindo o maior patamar desde 18 de abril de 2023. Segundo ainda os pesquisadores do CPEA, o movimento de alta foi sustentado pela demanda interna aquecida e pela retração de vendedores no decorrer de outubro. Compradores indicam ter dificuldades em adquirir novos lotes, alegando baixa disponibilidade do milho no spot nacional, ou seja, no mercado à vista, e esta retração dos vendedores ao longo do mês de outubro, mês passado. Os compradores indicam ter dificuldades em adquirir novos lotes por conta justamente dessa baixa disponibilidade e dos altos valores pedidos pelos produtores. Do lado da oferta, colaboradores do CPEA apontam que a expectativa de que os preços sigam avançando mantém os produtores afastados de novos negócios e atentos ao andamento da atual safra de verão. O retorno das chuvas nas principais regiões favoreceu a semeadura da safra de verão, como eu também apontei enquanto falávamos ali sobre a previsão do tempo, o que, conforme pesquisadores do CPEA, ameniza, em parte, as recentes preocupações relacionadas a possíveis atrasos na segunda safra de 2025. E essa preocupação com a segunda safra de 2025 vinha justamente em função do atraso que o plantio da soja vinha registrando, apontando em função da falta de chuvas. Com uma recuperação desse ritmo em função das chuvas, a safrinha, embora já certo que ela será semeada numa janela que não é a mais ideal, ela vai também compensando parte desse atraso e dessa janela que não é a mais favorável. Mas ainda assim, há uma necessidade de monitoramento e acompanhamento para saber como vai se dar a segunda safra de 2025. Mais do que isso, entender como vai ser a condição climática para o desenvolvimento destas lavouras. Estamos de olho e vamos atualizando essas informações ao passo em que tudo isso vai se desenhando. O milho na Bolsa de Chicago, nesta segunda-feira,
trabalho em campo positivo. Nós temos pequenas altas bem tímidas que variam de 1,75 a 3,5 pontos, levando o contrato dezembro a 4 dólares e 18 centos por bushel, que é uma referência importante para a safra americana. Nós temos o março, que é a referência importante para a nossa safrinha, 4 dólares e 32 centos por bushel, uma alta de 2,75. Nós temos para o maio 4 dólares e 39, o julho 4 dólares e 44, um ponto mais 75 de alta. Outro ponto importante para o mercado do milho, este dólar de quase 5,90. Na última sexta, fechou em R$ 5,87, com uma alta forte de 1,5%. Isso também dá suporte aos preços do milho, mas também precisa ser monitorado porque a volatilidade tende a continuar nestes últimos 2 meses de 2024. Olho vivo no dólar, portanto. Então, o mercado de milho está se construindo num cenário de fortaleza para os preços. Vejamos se isso se conclui. E vejamos também como é que teremos a segunda safra, portanto, isso está no radar. Bom, na sequência das informações do mercado do milho, antes da gente trazer o mercado da soja, eu quero trazer as informações atualizadas sobre o plantio. Primeiro eu vou trazer os números atualizados pela Pátria Agronegócios, que foram divulgados no final da sexta-feira. Então, o plantio da soja brasileira atingiu, até a última sexta, dia 1º de novembro, 52,9% da área concluída alcançou 52,9% da área prevista. Em 2023, nós chegávamos, neste mesmo período, a 50,6% da área. E em 2022, 64,6%. E na média dos últimos 5 anos, nós tínhamos 58,8% para este mesmo período. Lembrando que nós tivemos um crescimento de área, devemos ter aí uma área levemente maior do que na última temporada. E ainda de acordo com as informações da Pátria Agronegócios, a semana foi de rápida evolução dos trabalhos de campo, com avanço de plantio já superando, portanto, o registro de 2023. A Pátria destacou o avanço dos trabalhos de semeadura em 3 estados principalmente: Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Número a número, estado a estado, como é que está o plantio da soja no Brasil. Quem lidera os trabalhos de campo é o Paraná, porque conseguiu começar mais cedo em função das chuvas que chegaram antes e também do vazio sanitário que termina antes por lá. São 81,3%. Nós temos na sequência o estado do Mato Grosso com 79,6%. Já vou detalhar um pouquinho mais da situação do Mato Grosso. Depois de Mato Grosso temos Mato Grosso do Sul com 74,4%. Vamos depois para Rondônia com 68,9%. Nós temos no estado de São Paulo 66,4% de área plantada. Depois vamos a Goiás com 59,7%. E Minas Gerais com 38,9%. No estado do Tocantins, 29,7%. Nos demais estados, nós temos um bom avanço, mas ainda com um pouquinho mais de timidez. Então, nós temos, por exemplo, o estado da Bahia com 16,4%, ainda chove pouco por lá, a Bahia precisa de um pouco mais de chuva. O estado do Pará, 9,4%. O estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, com apenas 0,9% de área, também começa a plantar um pouco mais tarde. O Produtor Gaúcho, 0,9%, 19% no estado de Santa Catarina, e assim os estados vão recuperando o atraso do início da temporada por conta da falta de chuvas. Chove bem e esses estados, principalmente os estados do Centro-Oeste e do Sudeste, por isso esse destaque da Pátria para Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, por conta dessas boas chuvas que vem chegando, permitindo, graças a Deus, o avanço dos trabalhos de campo. Então, esses são os números. Para finalizar essa notícia, antes da gente falar um pouquinho dos preços aqui no Brasil também pelo CPEA, só destacando um pouquinho do estado de Mato Grosso, os números do IMEA apontaram, o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, destacaram o plantio da soja, ou apontaram o plantio da soja em 79,6% da área, um aumento de 23,8 pontos percentuais em relação à semana anterior. Vejam só que avanço considerável, à medida em que o tempo mais úmido permitiu uma aceleração dos trabalhos de campo na parte final de outubro. As notícias estão disponíveis para você conhecer todos os detalhes aqui no Notícias Agrícolas. Para concluirmos as nossas notícias da manhã, trazendo ainda algumas informações do mercado da soja, do mercado interno, também na perspectiva do CPEA. Nós estamos
trazendo as informações do mercado, a última informação do plantio, e agora sim, essa nossa quinta manchete com as informações da soja do CPEA no mercado brasileiro. Bom, o levantamento mostra que os preços da soja estiveram praticamente estáveis ao longo da última semana. De um lado, pesquisadores do CPEA explicam que a firme demanda por óleo de soja e a valorização cambial deram suporte às cotações do grão. De outro lado, as recentes chuvas na América do Sul e a maior oferta nos Estados Unidos interromperam as altas. De setembro para outubro, os indicadores Esalq, BMF Bovespa, Paranaguá e CPEA Esalq Paraná subiram, respectivamente, 1,4% e 2,2%, respectivamente, ainda conforme as pesquisas do CPEA. Então, no mercado nacional, essa estabilidade dos preços também é esperada para este momento, para este final de outubro, começo de novembro, este começo de final de ano, essa reta final de 2024. Então, há de fato essa estabilidade que é bastante normal, porque nós temos aí uma diminuição do nosso ritmo de exportações, nós temos uma demanda interna um pouco melhor, ela se concluiu em outubro muito bem, agora para novembro vejamos também como será essa demanda interna e ela tende a ser também bastante forte justamente por conta dessa firme demanda por óleo de soja. Vejamos como essa demanda vai se comportar em novembro e, naturalmente, olhar para essa questão cambial. Como eu apontei, é entender como o dólar vai se comportar para formar preços aqui no Brasil. O tripé de formação para os preços da soja, ele é fundamental. Então, nós estamos falando de soja em Chicago, prêmios e dólar. O dólar, reforço, na última sexta-feira fechou com R$ 5,87, uma alta de 1,5%. A Bolsa de Chicago hoje sobe e é quem lidera os ganhos, portanto, já nós vamos entender um pouco mais desse comportamento nessa segunda-feira dos preços da soja com o Eduardo Vanin na Bolsa de Chicago. Nós estamos falando de um contrato novembro valendo $9,95 por bushel, 12 pontos e meio de alta. O janeiro, $10,07 por bushel, 13 pontos e meio de ganho. O março, $10,21, sobe 13 pontos e meio também. E o contrato maio, que é referência para a nossa safra aqui no Brasil, esta que está sendo plantada agora, $10,37 por bushel, uma alta de 12,75 pontos na manhã desta segunda-feira. E reforço que os derivados também sobem na manhã de hoje. O farelo continua se destacando nas altas, nós estamos falando de pouco mais de 1,5% de ganho na manhã desta segunda-feira para $299,80 por tonelada curta. O óleo de soja ampliando um pouquinho a sua alta, 0,4% de ganho, vai a 46 centos mais 46 por libra-peso. Então, nós temos essa movimentação, portanto, nessa condição do mercado de soja. Hoje, o complexo soja todo em campo positivo, acompanhando as demais commodities, acompanhando o petróleo. Um destaque também para os comentários aqui da nossa audiência, o Nierley está dizendo aqui, né, ó, daqui a pouco o pagodinho da soja com o Eduardo Vanin. É exatamente assim que ele traz, né? Ele fala, vamos trazer o pagodinho do dia. E realmente, precisamos entender essas altas e percebam que a soja sobe mesmo com as boas altas, o bom avanço do plantio da soja sendo registrado aqui no Brasil. Então, há um suporte vindo de outros mercados, principalmente, citei o farelo, mas o trigo também sobe bem hoje, até amenizou um pouquinho a alta, tá com 0,7% de ganho, mais cedo subia mais de 1%, então nós temos nesse momento as altas entre os principais contratos negociados para o trigo na Bolsa de Chicago, que variam de 13,5 a 4,5 pontos de ganho. O dezembro tem $5,72 por bushel, o março $5,92, o maio $6,03, o julho $6,09 por bushel na manhã desta segunda-feira. Então, estamos acompanhando, estamos de olho para saber o que esses mercados vão nos trazer nesta semana. Bom, vamos entender mais, portanto, vamos entender com Eduardo Vanin no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio, o que está acontecendo nessa segunda-feira.
Bom, Eduardo Vanim, bom dia, hein, meu amigo? Estou de volta para começar a semana contigo. Eu acho que eu sou pé quente, que eu já trouxe mais de 1% de alta para essa soja na Bolsa de Chicago. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Beleza? Tudo certo e contigo? Não tão bem quanto você, né? Tirou uma férias aí de vários meses. Ah, coisa boa. Só quem pode, tá louco. É, olhando assim você fala, né? Olhando para mim você fala, multimilionária. Com certeza. E aí, tudo certo? Tudo certo, voltamos e me parece que voltamos com boas notícias. Tem espaço e motivo para esse mais de 1% de alta entre os preços da soja na Bolsa de Chicago nessa segunda-feira? O que está motivando esse avanço, Vanin? Unicamente são os olhos. Aí essa história ela já vem, vamos lá, ganhou corpo agora em outubro e com o final da colheita no Black Sea, lá no Mar Negro, colheita do óleo do girassol. E como todo mundo sabe, afetou o milho, afetou o girassol. Olha, o girassol aguenta porrada. Quem planta sabe, girassol precisa de muito menos chuva do que, por exemplo, o milho. Mas mesmo assim, a quebra é grande, tem processadoras na região, por exemplo, Ucrânia, parados por falta de grão, estão retomando agora. E aí o óleo de girassol subiu, e no mesmo momento que o óleo de palma vem subindo já, isso já tem um tempo, já tem alguns meses. Então veja, temos o óleo de girassol ficando caro, posto União Europeia, temos o óleo de palma desconectado da galáxia, só sobe, e aí juntou com uma quebra de safra da couza, a canola, na União Europeia, também por motivos de clima. É a tempestade perfeita. Para o europeu, bucha, bucha total, porque o óleo de palma está caro, a safra local de couza quebrou, e o óleo de girassol, que eles importam bastante, por questões de GMO free, blá, 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 aí tem menos. Quer dizer, está ficando caro. Logo depois da colheita, o que não é normal. Agora, isso se une também a essa movimentação de alta do petróleo, isso ajuda a puxar ainda mais os óleos vegetais e compõe ainda mais essa tempestade perfeita. Esse é mais um fator que dá um temperinho a mais nesses mercados, Vanin, nessa segunda-feira? Sem dúvida. E esse ponto do petróleo é super importante para a Indonésia. Vamos lá, dois cenários. Se o petróleo cai e fica abaixo dos US$ 70 permanentemente, aí a Indonésia vai ter uma decisão a ser tomada, o governo. Por que vamos para o B40 se o óleo vegetal está subindo e o petróleo está caindo? Porque a grande ideia na Indonésia não tem a ver com o clima, mas não tanto. A ideia é reduzir as importações de petróleo e derivados, por uma questão de conta corrente. Aí não vai ficando tão bonito assim, porque você vai reduzir as importações, porém vai causar uma inflação para eles mesmos. Aí deixa de ser tão interessante. Muito importante essa história do petróleo para a Indonésia, que é o PEP dos óleos vegetais. E aí nós vamos ver se vamos ao B40 ou não. O mercado assume que vai para o B40. E por isso o óleo de palma subindo. Agora, é claro, se você pegar a produção de óleo de palma na Indonésia, está caindo. E o consumo interno está subindo. Então, o fundamento é de aperto e não é de agora. E a reversão desses fundamentos ou a recomposição da produção, ela precisa levar uma temporada toda para ela se restabelecer. Ou seja, essa condição do mercado de óleos, desse fundamento de suporte, esse fundamento altista, ele tem uma vida útil ainda considerável para os próximos meses, talvez, Vani? Vamos lá, vou te convidar a pôr o chapéu dos congressistas europeus, tá bom? Agora pensa, você está lá e começa a ter inflação. Exemplo, 2022. Aí o que aconteceu em 2022? Automaticamente, inflação, para que ficar queimando combustíveis? Larga a mão, vamos diminuir o mandatório. Aí diminuindo o mandatório. E aí os óleos não se aguentaram.
e o aperto naquele ano era muito maior que agora. Então, assim, há que se ter um certo cuidado em afirmar que os óleos vegetais só vão subir, porque grande parte desse aperto é causado, claro, tem quebra de safra, tem, mas é causado por aumentos de mandatórios. Exemplo da Indonésia, que é o mais importante, e na Europa, importante também, poderia reduzir as importações de óleo de girassol. Aí a festa acaba, game over. Ou seja, a gente ainda vai ter muita informação para acompanhar. Mas eu percebo, portanto, que nós temos uma demanda constante por esses óleos e que pode ter um crescimento ainda. Tem espaço para crescer essa demanda, Vani? Eu diria dois pontos que são, vamos dizer assim, firmes. Um, o óleo de soja americano ficou barato, tá bom? Ficou tão baixo que tá barato. E isso tem todo a ver com uma questão lá da importação de uco, etc, etc. E vamos ver Uhum. o ano que vem como é que essa coisa ela vai acontecer. Mas no preço que está, o flat price, Chicago e prêmios, por exemplo, do óleo da Argentina, aí os Estados Unidos começam a dar conta, o que era impensável, mas está acontecendo. Isso não muda, a não ser que a Argentina venha a cair, o que pode acontecer. Então tem que prestar atenção nos mais baratezas. Hoje o óleo mais barateza do mundo é o óleo de soja da Argentina. E aí temos que prestar atenção se ele vai continuar subindo, que é o que está acontecendo. Como ele subiu, botou os Estados Unidos no jogo. Agora, se a Argentina voltar a cair, os Estados Unidos vai ficar fora do jogo, não tem como. Aí Chicago perde a sua força. Esse é um ponto que é realmente importante. O outro é essa história dos mandatórios, né? Especialmente da Indonésia. Agora, vamos lá. O que aconteceu em 2022? Abril. Como havia uma falta de óleos vegetais, e aí é aquela história da invasão lá da Ucrânia, aí a Indonésia falou assim: não, não, peraí, o meu óleo é meu e eu tenho aí o B30, B40, essa história toda. Foi lá e pum, limitou as exportações. Pomba, o mercado foi a quase US$ 8.000 perdão, 8.000 ringgits a tonelada do óleo de palma. Agora está em 4 e pouquinho. Então, se isso acontecer de novo, pomba, explode, vai muito para cima. Só que se provou péssimo, porque daí, um mês depois, caiu e nunca mais parou de cair, até agora, né? Enfim, o preço caro faz o seu trabalho. Nos óleos vegetais, isso é muito mais verdade, por exemplo, do que a própria soja em grão. Tem uma questão nos óleos vegetais que chama opcionalidade. Quer dizer, se você procurar no dicionário, não tem, tá bom? Quer dizer, você escolhe facilmente a origem, um substituto, e se nada disso tiver barato, diminui os mandatórios. Então, vai ser volátil, tá? Não quer dizer que só para cima. Tá. Agora, quem tá subindo hoje também é o farelo. Ah, sim, antes da gente falar do farelo, Vanin, eu acabei de trazer aqui uma informação do CPE apontando que no Brasil há também uma demanda intensa por óleo de soja. Nós temos, de fato, essa demanda continuando nesse início de novembro. Temos uma demanda interna forte pelas indústrias processadoras, principalmente para atender uma demanda por óleo de soja aqui no Brasil, ou até mesmo uma demanda por óleo para exportação? Isso é jornal velho, tá bom? Desculpa aí o CPEA, mas é bem jornal velho. Sabe o jornal do domingo, então? Mas, enfim, é o seguinte: realmente o mandatório de biodiesel, o B14, que vem a partir de março, que veio junto com a quebra no Mato Grosso, mudou tudo. Então, realmente, o Mato Grosso é o estado que mais esmaga. E é o estado que mais exporta biodiesel para os outros estados. Enfim, realmente essa história ela aconteceu. Agora, já estamos. Acabou. Agora temos o mandatório novembro, dezembro, as distribuidoras compraram o que precisavam e até está dando uma baixadinha, tá bom? E como o prêmio do óleo de soja subiu na Argentina, o dólar,
Aí agora, quem sabe até vai dar conta para exportar. Melhor exportar do que vender no mercado interno. Depende da região, tá bom? Mas enfim, essa festa já está no seu final. E aí, vindo uma safra nova, grande e aumento do esmagamento, aí os óleos aqui no Brasil vai dar conta para exportação. Enfim, aí nós vamos balizar com a Argentina. Tá, vamos ficar de olho na Argentina também. O que eu ia perguntar, né, antes de emendar nessa situação aqui do mercado brasileiro de óleo, era essa alta do farelo. Hoje sobe bem também o farelo em Chicago. O que está motivando esse avanço do farelo nessa segunda-feira, Vanin? Nada, caiu demais. Perdeu os US$ 300. É, o ponto é o seguinte: farelo, a gente tem que acompanhar estoque na Argentina. Se ela esmaga muito e acaba embarcando pouco ou vendendo pouco, o estoque cresce. E foi isso que aconteceu. Em setembro esmagou bastante. Em outubro parece que vai esmagar bem também. E aí o estoque de farelo na Argentina está maior. E farelo você não pode guardar muito tempo. Tem que vender. Argentina é muito barata. E derrubando o farelo como um todo. Então o farelo, aí o óleo sobe, os fundos compram óleo e vendem farelo. O farelo, nesse momento, ele está sendo vendido, tá bom? Esse é o ponto. Estou esmagando, tá me dando margem, quem está dando? É o óleo. Opa, beleza. E o farelo a gente tem que se virar, tem que vender, embarcar e vamos embora. Farelo é logística, o óleo tem sido a margem. E então o farelo, nesse momento, com tanta soja e aumento da capacidade de esmagamento, Brasil, Estados Unidos, Argentina produzindo, vai plantar mais soja. Aí, farelo, amigos, não promete muito, a não ser curtos momentos onde a gente tem algum tipo de estrangulamento. Agora, Vanin, apesar de todo esse cenário, quando a gente observa os derivados, principalmente, fundamentos importantes para ambos, tanto para óleo quanto para farelo, nós temos essas altas para soja em grão acontecendo mesmo com o plantio avançando bem, principalmente nos últimos dias aqui no Brasil. Tá chovendo legal, os mapas apontam que as chuvas deverão continuar, pelo menos para os próximos 10, 15 dias, em regiões importantes de produção. Essas altas em Chicago que nós estamos observando hoje e esses patamares acima dos US$ 10 por bushel, eles estão consolidados ou eles têm espaço para, o preço voltar a recuar um pouco por conta desse bom avanço do plantio e até mesmo perder esses US$ 10, ou justamente porque tivemos um atraso, a certa cautela do mercado ao observar os trabalhos de campo acontecendo por aqui. Como é que a situação do Brasil hoje impacta os preços em Chicago? Bom, Carla, esse é o principal fundamento, tá bom? O resto são ruídos que o produtor que está escutando tem que saber separar, enfim, eliminar. Temos os óleos, é verdade, tem o petróleo, enfim, mas o ponto é que o Brasil vai produzir muito bem, ah, pelo menos não há problemas. Tenho conversado com produtores do norte do Brasil ao sul, na Argentina, Paraguai, está tudo um pitel. Tem uma pitobá, tá faltando chuva, é verdade, mas olá, vamos lá, 80% da área de soja no Brasil está indo bem. O Paraguai está indo bem e a Argentina vai começar a plantar soja, até agora indo bem também. Enfim, vai ter muita soja na América do Sul. E o Brasil vai ter um programão de soja, pode ser de 105 milhões de toneladas, 107 milhões se tiver logística para isso. E aí, amigos, aí isso às vezes não tem vez nenhuma. Não agora. Agora eles têm uma janela de oportunidade, que é porque o Brasil quebrou. Então, até fevereiro, beleza, os Estados Unidos vai continuar vendendo. Agora eu estou me referindo para frente, especialmente safra 25, 26. Encarem esse valor do bushel do 26 como um bom momento, um bom nível de venda. Encarem isso aí. Porque Trump, não Trump, Kimala, sem Kimala, não interessa. O ponto é que o Brasil vai ter muita soja e vai ter um programa de exportação enorme. E aí não adianta, os Estados Unidos não conseguem construir grandes programas de exportação quando o Brasil tem muita soja. Essa temporada agora
Eles estão vendendo porque o Brasil não tem soja agora. Outubro embarcou um tiquinho, novembro vai ser bem pouco, dezembro muito menos e janeiro talvez 1 milhão. Olha lá. Portanto, os Estados Unidos vai surfando uma ausência do Brasil, o que não vai se repetir na próxima. E é interessante observar, né, Vanin, que nós tínhamos essa perspectiva toda sobre a soja brasileira no paralelo dessa construção do programa de exportação norte-americano, que vem num momento interessante justamente por conta dessa falta de soja aqui no Brasil. Isso ainda é um fator, apesar dessa perspectiva de uma oferta robusta na América do Sul. O bom momento das exportações norte-americanas agora, ele é importante também para dar suporte aos preços em Chicago, nesse momento, pelo menos? Sem dúvida, tem que continuar vendendo. O primeiro ponto, beleza, o Brasil não tem soja. Ok. Vai ter soja em fevereiro. Tem saído negócios. Soja que vai ser colhida ali começo de fevereiro, vai ser entregue, e aí o exportador vende fevereiro China e ele embarca finalzinho de fevereiro aqui no Brasil. Beleza, não é muito, mas vai ter. Agora, de março para frente, aí o bicho pega. Portanto, os Estados Unidos têm essa janela até fevereiro, embarque em fevereiro, para estar vendendo. PNW, como equivalente Brasil-março, aí pode até vender abril. É isso aí. Esse é quanto é isso? Essa é a pergunta do. US$ 1 milhão nem vale muito mais, né? Essa é a pergunta dos 100 bitcoins, tá bom? Faz a conta aí. Então, essa é a pergunta dos 100 bitcoins. Bitcoins, amigos, nossa, semana passada nem vi hoje, mas bateu US$ 77 mil, coisa de louco. Enfim, o ponto é quanto é esse volume. Aí tem duas coisas. Primeiro, o Brasil não tem soja, ok. Outro ponto é o produtor americano vai vender. Se ele não vender, não tem jogo. Aí vai segurar igual foi esse ano, deu tudo errado. E segundo, Argentina, aliás, Argentina não. China vai continuar com boas margens, porque o óleo está subindo. Aí o chinês está chique, porque o óleo de palma está subindo, não está dando conta para importar, e aí está faltando óleo dentro da China, sem falar naquela questão da canola com o Canadá, isso também é importante. E aí a margem lá tá boa. E aí eles estão comprando. Estados Unidos, é Brasil, não interessa. Interessa que tá dando margem, eu estou comprando. Então é isso. Agora, dia 5 amanhã, vai ser importante. Aquela questão do CIQ, que é as certificações lá na quarentena chinesa, super importante. E, enfim, tem algumas coisas aí que podem atrapalhar a margem do chinês. Era isso que eu queria entender também. Como é que essa movimentação em Chicago está trazendo impacto para a compra do demandador chinês? Ele ainda está olhando para. Ele está muito concentrado nesse momento nos Estados Unidos. E como é que, nesse momento, embora ele possa ter um comprometimento da sua margem, como é que estão as margens dos chineses nesse momento, principalmente para aquele que está comprando soja americana agora, Vanin? Bom, atualizando hoje de manhã com os negócios que saíram madrugada, Chicago, Dalian, tudo mais. Para a soja americana, embarcado agora dezembro, em torno aí de US$ 20 por tonelada. É bom, incluindo já custos industriais. Não é ruim, não. Tá bom? E quanto mais curto, melhor, porque daí se tem uma certeza da execução desses contratos. O risco é, numa guerra comercial, chegar depois de janeiro, em fevereiro. Quer dizer, o navio pôr o pé lá em fevereiro para frente. Aí o risco é maior. Não é à toa que os crushers na China estão comprando mais PNW, Portos do Pacífico, que chega mais rápido do que o próprio Golfo. Tudo por uma questão de risco de execução. Tá bom? Mas eles estão comprando. A margem tá boa, graças ao óleo lá na China, na Bolsa de Dalian. E aí estão fazendo. Poderiam estar comprando no Brasil? Claro, seria a preferência, mas não tem. A gente está vendendo safra nova, Vanin? Como é que estão os nossos negócios aqui no Brasil com todo esse quadro, principalmente esse quadro internacional que impacta diretamente o comportamento das nossas vendas, porque impacta o comportamento da demanda? O Aguardinho é o seguinte, já vendemos 40 milhões de toneladas, tá bom? Chinês comprou 20, paulada, metade. O ano passado a gente tinha vendido também uns 40, só que o chinês tinha comprado 15. Portanto, o chinês comprou 5 a mais nesse ano para a safra nova.
Então eles estão, como a gente fala no mercado, bem long, bem compradão. Aí a pergunta é sempre: e aí, ele vendeu esse farelo? Não. Então esse é um risco, tá bom? Nas minhas contas aqui, o chinês vendeu de embarque abril a setembro, entrega de farelo na China, 5 milhões. É pouco demais. É muito pouco. Então, quer dizer, o chinês está muito comprado, soja brasileira, safra nova. Se houver uma guerra comercial, show de bola, vão ganhar, vão estourar de ganhar dinheiro. Se não houver, e a safra for grande, e tiver pressão de venda, e o câmbio continuar alto, e aí vai dar errado, e o chinês vai ficar bem devagar, porque ele já está muito comprado. Isso influencia os nossos prêmios diretamente. Semana passada, por causa disso tudo, câmbio lá na máxima da galáxia, pá, 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 prêmios caíram 20 centavos. Foi uma paulada para baixo. Por quê? Chinês ausente. Bem importante essa questão. Inclusive, o Luciano Porto diz o seguinte: a soja disponível no Rio Grande do Sul, perto do porto, em torno de R$ 10 por cento a menos do que no Mato Grosso. Existe a possibilidade de aumentar o prêmio de retenção no Rio Grande do Sul? Tem essa espaço para isso acontecer por conta justamente desse encurtamento da oferta ou porque temos ainda um dólar bastante alto? Talvez essa possibilidade seja menor, Vanin. Eu gostei do R$ 10 por cento. Eu falei R$ 10 por cento. R$ 10 por saca. Eu estou voltando. Estou reaquecendo os Talvez. motores. R$ 10 por saca. Dá um café com açaí e aspirina pra moça, por favor. R$ 10 por Ô, saca. tá mais que isso, ô maluco. Tá quase 20. Rondonópolis rodou semana passada 154. Custo fábrica e Passo Fundo 136, por aí. Realmente, pomba, baita diferença. Rio Grande do Sul vai fortalecer prêmios só se Chicago subir. Desculpa. Só se o prêmio nos Estados Unidos subir. Está caindo. Portanto, nós somos passageiros. Quer vender? Tem que vender mais barato que os Estados Unidos agora. Então não vamos seguir os Estados Unidos. E na semana agora que passou, prêmios dos Estados Unidos caíram aí 20 centavos também para embarque de dezembro, janeiro. Em mais ou menos aí 2 semanas, 40 centavos por bushel. Tá melhorando por causa do dólar, tá? Mas falando em flat price, dólar por tonelada caiu e não subiu. Rio Grande do Sul tem muita sorte, tem que vender. Um caso à parte. É um caso à parte. E também algo de interessante de observar, depois de tudo que aconteceu esse ano, entender que ainda tem esse volume para comercializar e o produtor gaúcho precisa fazer essa comercialização para se capitalizar para a próxima safra, porque ainda está difícil para o produtor do Rio Grande do Sul encontrar espaço para fazer uma nova temporada, né, Vani? Tem que vender, mas tradicionalmente o Rio Grande do Sul sempre carrega um estoque grande. Certo. Mas essa soja ela vai embora. Tem o trigo para entrar, tem a soja o ano que vem, tem o milho verão. Ela invariavelmente ela vai para exportação. Talvez não vá com um preço fixo. Muitas vezes ela vai a fixar. As cooperativas vendem para fixar em abril do ano que vem. Mas não importa. Trading está comprando, faz todo um hedging aí e vira exportação. Vamos continuar. Vanin, o Itamar Lipstein, ele diz o seguinte: a China comprou metade do que o Brasil vendeu safra nova. Os Estados Unidos venderam aproximadamente 30 milhões de toneladas. Quanto disso foi para a China? Ele te manda um abraço direto de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Ô, soube, né? Ô, maravilha, abraço também, pessoal da Bahia. É o seguinte: os Estados Unidos vendeu até agora a safra nova 26 milhões, 27 milhões, 4 a mais do que o ano passado, tá bom? Então tá num ritminho decente, decente. O quanto disso para a China? Normalmente, 62% por aí, tá bom? Então, vamos dizer que a China tem aí nos Estados Unidos uns 15 milhões de toneladas. Só que a janela é o que é o importante. É uma janela, novembro, outubro já está embarcando, novembro, dezembro e um tiquinho assim de janeiro. E no Brasil, safra nova é de fevereiro para frente. Então é isso. Fazendo uma conta geral, o chinês já comprou
somando setembro, que aí comprou bastante no Brasil, até agosto do ano que vem, China comprou algo aí 20 do Brasil e um mix de Brasil, Estados Unidos, janela setembro, janeiro, é uns 25 milhões. Então é mais ou menos por aí. Mas respondendo a pergunta do, Pomba, como é que é o sobrenome dele mesmo? Como é que Lipstein. é? Lipstein. Lips. Respondendo a pergunta do Lipstein, nos Estados Unidos, mais ou menos 62% do volume vendido até agora, que é, de acordo com o commitment do USDA, 26 milhões de toneladas. Bom, Vanim, pra gente concluir a nossa conversa de hoje, você fez a resposta de quantas bitcoins? 77? 10 bitcoins? É isso? 10. Tá Ou baixando a 100? aposta. Não lembro agora. Tudo bem, tudo bem. 100 bitcoin. Vamos. Vamos. Agora, qual é a sua perspectiva, meu amigo, para amanhã? Amanhã é Kamala Harris, Donald Trump. E aí, o que vai dar, Eduardo Vanin? Do que você está acompanhando, nas reações do mercado, quais são as suas expectativas para, a partir de 1º de janeiro de 2025, quem vai comandar a Casa Branca? Ninguém sabe. Agora eu vou botar duas coisas só. Uma, se a gente for pelo lado dos apostadores, é Trump na cabeça e tal. Não tem dúvida. Sempre tá dando aí 70-30, algo assim. Agora, se a gente for pelo lado do dinheiro arrecadado, vixe, aí a Kimala ganha disparado, tá bom? Mais de 1 bi. Acho que esse é o número. Então, realmente, isso tende a fazer sua diferença. E, então, vamos ver. Eu acho que tá bem indeciso. O Trump precisa de mais delegados do que segundo estimativas, de analistas políticos, Trump precisa de mais delegados ali nos swing states do que a Kamala. Então, apesar das apostas estarem do lado do Trump, ahm, esses outros números estão pro lado da Kamala. Eu acho que muito, muito difícil dizer, tá bom? Muito difícil. Talvez das últimas eleições, uma das mais incertas neste período, nesta reta final, né, Vanin? Sem dúvida. A mais incerta e a mais polarizada de novo. Acho que mais do que a anterior. Porque agora, acho que está muito claro, por esse volume que a Kimala arrecadou, Sim. muita gente, e aí a gente do dinheiro grosso, muitos bitcoins, muita gente não quer o Trump. Eu imagino é porque grandes empresários perderam dinheiro. Imagina só uma linha de produção da Apple tendo que sair da China. Sim. É um baita pepino, tá bom? Então é muito polarizado. Temos de um lado apoiadores do Trump, que batem numa tecla, vários problemas que hoje os Estados Unidos têm, e do outro lado nós temos o empresariado, temos os países. Vamos lá, se você chegar na Europa, quem tem que ganhar? Quem que você quer que ganhe? Ninguém quer o Trump. China nem se fala, enfim. De forma geral, temos. Tá bem dividido, tá bem polarizado. Meu amigo, muito obrigada, né, por voltar conosco e essa semana começar com a gente mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio. Segunda-feira que vem estamos juntos mais uma vez. Ótima semana para você, para todo o time da Greenvest. Semana que vem a gente já sabe se é Câmara, se é Donald Trump. Aí a gente vai conversar mais sobre isso. Obrigada, Vanim. Beleza, amigos? Grande abraço e fiquem de olho aí nesse pagodinho das eleições que vai ser o bicho, sem dúvida. Vai ser. Obrigada, Vanim. Um abraço, até a próxima, meu amigo. Um Até abraço. semana que Boa vem. semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, e é por aí. Essa semana é isso. Olho vivo na eleição norte-americana, nessa condição do clima e no plantio aqui no Brasil. O dólar, que em mais um minutinho retoma as suas negociações aqui no Brasil. B3 também recomeçando. Então, tudo girando em torno dessa condição da eleição norte-americana e, claro, para o mercado da soja, olhar para essa condição do tempo e do plantio aqui no Brasil, fora o comportamento da demanda, todos esses pontos destacados por Eduardo Vanin. Isso falando da soja, mas falando de outros mercados,
claro, o impacto disso tudo também, nós vamos trazendo tudo isso aqui na nossa programação no Notícias Agrícolas. Eu agradeço a você que nos acompanhou aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, pelo canal C3 e pela Rádio Agro Hoje. Amanhã estamos de volta a partir das 8 horas da manhã com o nosso Bom Dia Agronegócio. Ótima segunda-feira, bons negócios, até amanhã.